Boa tarde, gente! Vamos continuar as apresentações da matéria de aquicultura e o nosso tema hoje é saproleniose, que é popularmente conhecida como a doença do algodão. O nosso grupo é composto por Elvira Dantas, que sou eu, Maria Andressa e Vanúzia Kelly. Então, a saproleniose, ou a doença do algodão, como é comumente conhecida, é uma doença parasitária causada por alguns organismos com características de fungos e algas e pertence ao gênero Saprolenia, que é essa escrita. A doença do algodão em peixes é caracterizada por algumas manchas brancas ao longo do corpo, como na imagem, e essas manchas realmente se assemelham ao algodão. Assim que essas manchas forem detectadas no animal, eles precisam ser imediatamente encaminhados ao médico veterinário. Essas infecções são conhecidas como infecções secundárias ou oportunistas, porque elas se aproveitam de feridas abertas ao longo do corpo do animal. Essa doença ocorre principalmente em peixes que tenham sofrido alguma diminuição, queda de temperatura no aquário em que eles estão, e também podem ser causadas por conta de alguns fungos presentes nas barbatanas feridas ou ruídas, por exemplo. Os fungos do gênero Saprolenia, eles são tolerantes a uma grande faixa de temperatura, que varia de 3 a 33 graus Celsius, mas eles são predominantes em baixas temperaturas. E ele também é comumente encontrado com bastante frequência em água doce. No estado do Amazonas, por exemplo, as condições climáticas de lá não favorecem o surgimento de doenças fúngicas como essa em peixes criados em vida livre, mas são bastante comuns em animais criados em cativeiro. Eu fiz um resumo das principais características dessa doença e a Maria Andressa, vai dar continuidade à apresentação do trabalho, falando um pouco sobre como ela reage nos hospedeiros e alguns tipos de tratamento. Em seus hospedeiros, tanto de vida livre quanto em cativeiro, para peixes criados em tanques como para peixes criados em aquários, a doença ela causa necrose na pele e pode se espalhar por toda a superfície do hospedeiro. E essa infecção, ela geralmente é fatal, mas eventualmente ela pode causar hemodiluição e tem essa causa mesmo que o tempo da morte ela varie dependendo do local da infecção, dependendo também da taxa de crescimento e da capacidade do organismo do peixe em resistir ao estresse dessa infecção. E somente um especialista ele pode indicar o tratamento ideal, devido ao estágio da doença e também à espécie de peixe que foi afetado pela doença. Como alternativa, recomenda-se aumentar a temperatura da água para poder conseguir uma maneira de curar esses fungos. Então, recomenda-se aumentar a 32 graus Celsius, por alguns dias, e também é possível ir adicionando azoto de metileno na água, se for necessário retirar esses fungos manualmente. E você pode também adicionar no aquário um fungicida para evitar também essa epidemia nos peixes. E é importante que seja determinado a causa inicial do ataque dos fungos, seja por má condição da água ou por ferimentos abertos. E também você pode modificar todas as condições do aquário. É importante também avaliar os parâmetros de qualidade da água, que é o pH, amônio e o nitrito, já que esses parâmetros, elas estão intimamente ligados, a causas de doenças nos peixes. E agora eu vou deixar com a Vanúzia, ela vai dar continuidade ao trabalho e falar um pouquinho sobre como se prevenir essa doença nos peixes. E aí, você sabe como a gente pode evitar esse tipo de doença nos peixes? Acompanhe agora conosco algumas dicas de prevenção. As doenças que são causadas por protozoários, elas vão aí estar diretamente ligadas ao aquário devido à introdução de peixes ou até mesmo de acessórios ou produtos que estejam contaminados. Então, nunca se deve comprar um peixe, um produto para o aquarismo que tem aí uma origem suspeita ou até mesmo desconhecida.
Em vez disso, né, uma dica muito importante que a gente pode dar é que você prefira, né, lojas que são especializadas e que também tenham aquela confiança, né, a garantia dos seus fornecedores. Mesmo com a presença aí de agentes etiológicos, né, dentro do aquário, muitas dessas doenças, né, elas só vão realmente se manifestar quando esse sistema imunológico dos animais ele vai estar um pouquinho enfraquecido, né? Então, essa parte de adquirir, né, os produtos ou os peixes tem que ser de suma importância, tem que ter um cuidado especial, né, para que esse desempenho ele não seja afetado. Esse comportamento, né, ele vai de acordo com o pH e com a temperatura da água que vai estar inadequada. Então, pode ser também devido a algumas mudanças bruscas que tenham ocorrido nesse aquário. Então, é de suma importância, né, que você esteja bem atento ao termômetro e ao termostato, né, e que nunca também deixe de fazer o teste da água para poder haver aí a regularidade e também ter o equilíbrio para que esse peixe, né, ele esteja nas melhores condições para que ele possa viver, né, e desempenhar a sua melhor função. E com isso, né, chegamos ao final da nossa apresentação sobre a doença do algodão, né, que é conhecida aí como saproleniose. Esperamos que tenham aprendido um pouquinho com a gente. Até a próxima e tenham uma boa semana.